Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Bruno Arruda, estou aqui gravando o quarto vídeo da parte 2 pedagógica da trilha de estudos para concurso, focado aí no concurso, nos concursos de educação, tá bom? Nesse vídeo, vou falar sobre o livro A Educação e a Formação Humana, né? Tensões e desafios na contemporaneidade. Temos aí a professora Maria Inês de Matos Coelho, Ana Edith Pelisco da Costa e colaboradores na produção desse livro. Ele vem de encontro com essa linha de raciocínio dos vídeos anteriores e traz aí uma reflexão sobre essa formação, desenvolvimento humano, né, para contribuir com a humanidade, com o coletivo, que perspectiva, que visão a gente traz para o campo da educação, para uma formação, desenvolvimento humano mais solidário, mais colaborativo, mais sem tanto essa disputa principalmente dentro do campo da educação, né? Então, um desenvolvimento integral, um desenvolvimento aí para a humanidade. Se depois passado por esse percurso aí a pessoa tomar a sua decisão na fase adulta, mas pelo menos na etapa escolar, na etapa de desenvolvimento, de formação, ter essa preocupação, essa atenção para esse desenvolvimento aí, essa formação para uma nova realidade, para uma nova perspectiva de um mundo tão complexo que a gente tem aí discutido, debatido, visto nos materiais anteriores, tá bom? Então, sem demais, eu destaco aqui alguns trechos, né, para pontuar e apresentar. Aí você vai fazendo a sua reflexão e anotando para fazer ali a proposta de acordo com o que foi colocado no Google Sala de Aula. Bem, ela vai trazer para nós que as políticas públicas, né, políticas sociais e públicas, incluindo aí também as educacionais, sofrem diferentes impactos do conjunto de fatores constituído pela internacionalização, mundialização e globalização dos mercados econômicos. Ou seja, então, as políticas públicas, e destacando aqui, incluindo as educacionais, vão sofrer influência e vão ser impactadas pelas questões econômicas, as questões aí de política, de Estado, de governos, ou seja, essa globalização também afeta no sentido de influenciar, induzir o que se deve, o que não se deve estudar, aprender, formar, contribuir para o desenvolvimento de uma geração e de futuras gerações. A gente tem visto bastante isso, principalmente no debate do novo ensino médio, como que isso aí é destacado, essa influência. E também vimos nos vídeos anteriores a questão do currículo, didática, todo o campo da educação, ela recebe, né? Ela recebe essas influências aí econômicas, sociais, políticas, religiosas, familiares. Então é um campo sim de disputa, porque perpassa aí nessa questão da formação da consciência, do modo de ser e ver o mundo de toda uma geração, ainda mais hoje em dia, quando a gente fala do fenômeno de massa, né? A educação para todos, todos na escola, todas e todos. Então, a gente tem aí essa questão da globalização dos mercados, né? Então, os mercados econômicos vão aí influenciar nesse processo das políticas públicas e aqui destaca, né, educacionais, pela tendência de redefinição do papel do Estado. Então, o Estado é responsável por isso, é responsável por aquilo, é um Estado maior, é um Estado menor. Então, isso vai se discutindo. E pelas transformações tecnológicas e organizacionais. Como a gente viu, sociedade da informação, da tecnologia, dos avanços, isso vai dando outras perspectivas, outros olhares que a gente tem visto também de mudança, né? Até de novas profissões, de novas possibilidades aí de atuação, mudança da relação capital-trabalho,
com novas, enfim, com novas leis aí se alterando, e isso vai afetando também o campo da educação. Bom, ela vai dizer que esses fatores externos estão totalmente ligados ali, induzindo uma concepção. Lembra então que chega uma informação, chega um viés, um olhar. Se a gente não refletir, não discutir, não debater, não questionar isso, a gente aceita apenas o que vem, apenas consome, e não é um exercício reflexivo, né? Nem dos profissionais e nem daqueles que estão na sala de aula, crianças, jovens, adolescentes. Então, ela vai dizer, essa é a primeira parte, que é o texto escrito por a Maria Inês, tá bom? De Matos Coelho. Ela vai dizer que compreender a crise contemporânea, isso implica afirmar a educação em todas as suas dimensões e espaços, como um processo social formador. Então vai destacar aí, então, que compreender essa crise, né, de todos esses fatores que vão dando outros olhares, outros contornos para a relação, o papel do Estado, a relação das instituições. Então, tudo isso aí como um processo social formador. Então, compreender essa crise aí implica afirmar a educação em todas as suas dimensões como processo social formador. Então, a escola, a educação, ela tem essa incumbência, ela acaba trazendo essa responsabilidade, essa contribuição também para ver aí como processo social formador de todas as dimensões do ser humano. Então, cada vez mais a gente vai vendo a necessidade de reconhecer dentro do campo da educação uma educação que é, é, visa, né, vise aí contribuir de maneira integral. Por isso o termo integral cada vez mais é, vigente, cada vez mais é dos materiais, nos documentos, porque vai se observando essa, essa mudança, né? Essa mudança de paradigma ou a necessidade, né? Principalmente a necessidade da mudança de um paradigma, né? Porque temos aí um modelo de escola ainda presa a um viés, enquanto toda a sociedade, uma dinâmica vai se transformando. Então, a necessidade de mudança de paradigma, a extrema necessidade dessa mudança. Aí vai seguindo, então destaco aqui novamente, né? Então, é um processo social formador de todas as dimensões do ser humano, tá bom? Então, cada vez mais a educação aí, ela, ela vai visando se comprometer com toda essa amplitude, tá bom? É, Aí vai comentar, né? Ela vai trazer mais um trecho que eu destaco. A formação humana envolve elementos constitutivos da individualidade, mas não se realiza sem atividade transformadora das relações com a natureza e com outros homens. Ou seja, ainda que se tenha a especificidade de cada sujeito, de cada indivíduo, né, a sua individualidade, mas a formação humana, o desenvolvimento humano não se dá fora da sua relação, né, da sua relação com a natureza. E a natureza no seu processo de transformar, de tomar consciência e transformar a realidade. A natureza, é claro, para o benefício coletivo, para o benefício social da humanidade e com outras pessoas, com outros seres humanos, né, com outros homens. Então, nesse processo de formação humana, só se dá dentro dessa característica, dessa nossa relação com a natureza, com o meio, né, o meio ao qual estamos inseridos. Isso até então de nível local, mas isso vai fazendo necessário cada vez mais a nível global, por isso a globalização. Então, essa formação humana que nos dê a compreensão do nosso estar dentro dessa aldeia global. E com outros homens, né? Com outros seres humanos, com outras pessoas. Não, essa formação não se dá isolada. Então, fragmentada, não ocorre formação humana. Ou ocorre formação humana sem essa contribuição do outro, sem essa empatia, sem essa sensibilidade. Então, é uma formação humana global, integral,
que vai até trazer ali, ela traz uma citação que fala sobre esse desenvolvimento espiritual, né? Espiritual não no sentido religioso, mas espiritual de compreender essa dimensão total do ser humano e da sua interação com essa aldeia global, planetária. Aí na sequência vai trazer que o trabalho é um ato, né, que pressupõe a consciência, que pressupõe a consciência e o conhecimento dos meios e dos fins aos quais se pretende chegar. Por quê? Porque se a gente fala que a formação humana ela se dá no processo de relação com a natureza, o meio, o ser humano, ele faz a sua intervenção no meio, né, para modificar, para alterar, é o único ser que tem essa capacidade de fazer essa alteração, essa mudança no meio. Então ele tem essa capacidade de planejar, de ver algo e poder fazer essa intervenção. E essa intervenção só se dá através do trabalho. Só se dá através do trabalho. Então, o trabalho como ato de intervenção, de mudança, de transformação. Só que o que a gente internaliza, então você tem ali, né, meios, fins para se chegar, para se alcançar aquilo que se pretende. E só tem isso através do trabalho, né? Outros seres, animais que fazem essas ações, como que parece o trabalho, não é consciente. Que nem a abelha produz a colmeia mais perfeita do que um engenheiro, algo assim fantástico. Mas aquilo ali não é um ato pensado, né? Não é um ato planejado. É um processo de ação ali instintivo, diferente do ser humano que planeja. Então, trabalho como um ato aí de fazer a sua intervenção no meio, e isso se dá aí numa questão de consciência, né? Pressupõe consciência para isso e conhecimento dos meios, dos fins para que se pretende chegar aí a um objetivo. Aí seguindo, vai falar que do ponto de vista do capital, a dimensão ontológica do trabalho é subsumida à dimensão produtiva. O trabalhador decai à condição de mercadoria e a sua miséria está na razão inversa da magnitude de sua produção. Ou seja, o que quer dizer com isso? Basicamente, que quando eu reconheço no trabalho, não um processo de transformação, mas como quando eu reconheço no trabalho unicamente como uma forma de, de exploração da mais-valia, né? Então é uma relação apenas de receber o salário, né? Basicamente. Então é aquela produção ali, aquela dimensão de produção apenas quando eu reconheço o trabalho como uma mercadoria. Uma mercadoria, seja ela que vai ser vendida, ou seja o resultado ali da minha prática como professor, como profissional da educação, que vejo aquilo ali unicamente para o fim do meu salário, né, para receber o salário. Então, trabalho, salário. Então, eu reduzo toda essa dimensão da capacidade do trabalho para um viés capitalista, né, um ponto de vista do ponto de vista do capital, reduzindo. Ou seja, toda a magnitude do meu trabalho, né, a grandeza, imagina na educação, então, a sua contribuição para a formação de uma geração, de todo né, um modo de ver o mundo, de observar as relações, as dinâmicas, respeito, colaboração, cooperação, toda essa dinâmica, toda essa grandeza, eu reduzo unicamente ele para um ponto de vista do capital, trabalho, dinheiro, ou seja, o ato mecânico constante aí é o que coloca aí decai, né? Decai a condição de mercadoria. E isso também é muito presente na educação. Eu vejo unicamente ali aquele ato apenas como uma forma de receber meu salário, né? Ter ali, isso não é errado também, e lutamos para que cada vez mais seja melhor as condições. Não é uma questão de aceitação, tá bom? Das condições, mas quando esse ponto de vista sobre o trabalho, ele é um ponto de vista unicamente do capital, né? Então a dimensão do trabalho fica aí
relacionada apenas a uma dimensão produtiva, de produção. Então, no caso, a escola, aula, dá aula, dá aula, dá aula, chega, vai embora, dá aula, dá aula. Então, vai reduzindo aí toda a magnitude da, da produção aí do trabalho para ampliar, para fortalecer e enriquecer a formação humana. Então é uma provocação dessa nossa relação com o meio, dessa nossa relação com o trabalho, e isso é muito forte dentro do campo da educação, quando também provoco esse profissional reflexivo, né? Professores reflexivos em uma escola reflexiva, rever, repensar esse ato mecânico do trabalho apenas do ponto de vista do capital. Então traz aí que a chave mestra para nos evadirmos dessa formidável prisão está no confronto e na alteração fundamental de todo o sistema de internalização. Ou seja, eu internalizo diante de um sistema, de um ponto de vista do capital, de uma relação política, econômica, social, eu internalizo a minha prática, eu internalizo o trabalho é, com vieses, né? Com vieses aí, dimensões que vai decair, reduzir esse trabalho unicamente como um ato mecânico. Então é o que vai trazer aqui. É todo o sistema de internalização com todas as suas dimensões, vieses, todas as suas dimensões visíveis e ocultas. Então eu vou internalizando conceitos, internalizando práticas, internalizando é, até mesmo uma visão pessimista, até mesmo fatalidades, né? Como a impossibilidade de mudança, porque eu internalizo dentro desse trabalho um ponto de vista reducionista, ou seja, eu só identifico um ponto de vista sobre o trabalho. Eu não amplio, eu não reflito, eu não busco alternativas, eu não repenso, né? Porque eu identifico no trabalho unicamente uma relação do ponto de vista capital, trabalho capital. E o que traz aqui a autora é o trabalho como aí a formação humana, né? O desenvolvimento de uma humanidade que identifique no trabalho um processo de autoformação, de autoconhecimento. E aqui não é aceitar as condições, tá bom? Aqui não se trata de aceitar as condições do trabalho, aquela frase, né? O trabalho dignifica o homem, no sentido de aceitar qualquer exploração. Qualquer exploração não, aceitar a exploração. Não, não se trata disso, mas de identificar esse papel de transformação pelo trabalho. Aí que ela continua dizendo que impõe um rompimento com a lógica do capital. Então é necessário romper com a lógica do capital para que eu possa enxergar na área educacional, para que eu possa enxergar essa amplitude. Então eu rompo com a lógica do capital na área educacional, substituindo-se. Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Então, substituindo-se a lógica capital, substituindo-se as suas enraizadas formas de internalização por uma alternativa concreta e abrangente. Então, eu substituo a internalização do ponto de vista do trabalho, do seu da prática, né, da ação do trabalho, dessa intervenção no meio, eu substituo essa internalização por uma alternativa, ou seja, eu passo a refletir uma alternativa, né, que desconstrua essa internalização da lógica do capital na área da educação, ou seja, a educação a serviço de mercados, a serviço do processo unicamente classificatório, de passar em fazer provas, vestibular, como a formação de toda uma geração para contribuir com interesses de grupos econômicos. Isso é algo que é impossível, ainda mais numa dinâmica de tantas mudanças atualmente. Então eu repenso a prática educativa, né, a educação e a formação humana, entendendo a escola, a prática do profissional, né, o conjunto da educação como buscando uma alternativa concreta e abrangente, né, desse desenvolvimento, da contribuição desses seres, de pessoas, né, cidadãos integral, com uma concepção integral de formação e desenvolvimento humano.
Então se trata constantemente de um espaço de disputa. E vai seguindo dizendo, né? Enquanto sujeitos coletivos estariam também se construindo e qualificando no e a partir do trabalho. Então, eu me construo e qualifico no trabalho e a partir do trabalho, apesar das condições alienantes e alienadoras do trabalho sob a égide e o controle do capital. Observe então que a autora não está aqui em nenhum momento aceitando, né, dizendo que é tudo maravilhoso, não. Você tem aí dentro do sistema da lógica do capital, o capital por si só, ele é controlador, ele aliena, né, a partir do momento que eu perco essa capacidade de refletir sobre a minha prática, porque eu entrei no ato mecânico do sistema. Eu entrei um ato mecânico do sistema, e isso também está ligado na educação. Totalmente ligado à educação. Então, apesar dessas condições alienadoras e alienantes, então a necessidade aí de se romper. Então, logo, enquanto sujeito do próprio devir, né? Então, sujeito aí que tem consciência do seu fazer, mesmo nas relações adversas, podem criticamente atuar na construção de outras relações humanizadoras. Então, sair, deixar, né, a lógica do ponto de vista do capital sobre a educação para se buscar, dentro desse constante ato de reflexão sobre a prática, a construção de outras relações humanizadoras. Humanizadoras. Então, como que é um processo constante de reflexão da prática. Isso a gente escuta direto em diversos materiais, lê diversos materiais, escuta, mas viu como que isso, às vezes a gente não compreende com clareza, porque é uma tendência do automático a gente enxergar no trabalho unicamente essa relação da lógica do ponto de vista do capital, que de fato também não é errado, porque todo mundo quer, né, ter o seu recurso financeiro para que a gente está preso a contas, despesas, então isso a gente vai tendo essa lógica aí natural socialmente, mas a necessidade de parar dentro do campo da educação e refletir alternativas, rever dentro da minha ação educativa, da minha prática pedagógica, esse trabalho como um processo de formação humana, de transformação, não de transformação, de salvar a sociedade, mas de formação humana que começa antes de tudo por mim mesmo. Então, como que eu reconheço o trabalho como um processo de autoformação? Também, né? Não só porque ele está dentro do sistema capitalista, você tem aí suas despesas, né? Então, precisa também trazer a lógica da relação financeira também. Então, continua dizendo, ao entendermos o trabalho como protoforma da atividade humana, não como um momento único ou totalizante, mas como trabalho concreto, do ponto de partida sobre o qual se poderá instaurar uma nova sociedade. Então a gente fala muito, né, dessa contribuição de uma nova sociedade, enfim, do que a gente vivencia hoje, não tem mais jeito, violência, desigualdade, mas é sobre o trabalho, segundo a autora traz aí, é sobre o trabalho do ponto de partida sobre o qual poderá instaurar uma nova sociedade. Então é dentro desse trabalho concreto, desse processo de reconectar, rever, repensar, refletir sobre a prática do trabalho, como buscando uma alternativa daquilo que a gente já internaliza, que nós já internalizamos, que é a lógica do ponto de vista do capital. Então, reafirmamos o quê? A relação fundante que ele mantém com a formação humana. Então, o trabalho, ele está totalmente ligado aí à questão da formação humana, isso já, né, historicamente, né, milenarmente, e diante disso, eita, que eu já tô pegando o jeito com esse material aqui, mas vai dar tudo certo. A formação humana. Então, o trabalho totalmente inserido aí, ligado com essa questão, com esse compromisso, o trabalho concreto, né, a reflexão sobre ele, como um processo de autoformação
individual e, consequentemente, formação humana, formação da humanidade, né, desse coletivo aí planetário, global. E segue assim, ela segue dizendo que assumir o trabalho como princípio educativo. Então, assumir o trabalho como princípio educativo. Então, desconstrói, né, provoca aquela lógica do trabalho apenas como uma relação do capital. Trabalho para ganhar dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro, trabalho para ganhar dinheiro e pagar conta. Então, assumir que o trabalho também é um princípio educativo. Assumir o trabalho, isso pra dentro da área da educação é muito mais forte, né? Ela é muito mais visível, porque a gente tem toda uma geração em busca de formação, de diploma, unicamente para se ver com o melhor salário. Isso também não é errado, né? Melhores condições, né? Mas deixa de reconhecer no trabalho um ato nosso de relação com a natureza, com o meio, com os outros, e o trabalho como uma formação. Por mais que isso talvez não fique tão evidente, mas é muito discutido em diversas áreas. Em diversas áreas, isso hoje em dia. Principalmente nos grupos, grandes grupos, empresas que já atuam dentro do seu, da sua área, do seu setor, com formações aí para desenvolvimento de equipe, autoconhecimento, feedback, né? São termos aí, coach. Tudo isso é, são conhecimentos para que se desconstrua essa visão da lógica do capital para contribuir com o trabalho enquanto formação humana. Ou seja, a sociedade faz uma confusão completa. Coloca na cabeça do jovem, da criança, que tem que estudar, né, do jovem, ainda mais do jovem, tem que estudar para conseguir uma faculdade, para ganhar dinheiro, para quando chegar lá na empresa ter toda uma formação para ele reconhecer no trabalho como uma forma dele se desenvolver, de se potencializar, de se melhorar enquanto pessoa, enquanto sujeito. Então, a própria sociedade faz uma confusão, sendo que essa lógica precisa já estar no campo da educação já. Entender o trabalho como desenvolvimento humano, uma formação humana. Que a partir disso, em qualquer lugar que ele for atuar, em qualquer área que ele for atuar, ele, ele vai, né? Ele vai poder ali aperfeiçoar, melhorar, avançar e buscar melhores recursos financeiros se essa lógica do ponto de vista do capital é uma lógica aí muito permanente e visível, né? Então, com o decorrer da vida da pessoa, ela vai buscar aí o seu caminho profissional, financeiro. Mas que esse rompimento já é importante que já esteja dentro da área da educação, né? E não essa disputa louca de vestibulares unicamente de provas, né? Resultados unicamente para ser aprovado aí em busca de um melhor salário, né? Jovens já muito novos aí desde cedo já nessa procura aí intensa. Então, assumir o trabalho como princípio educativo, a transformação das relações sociais. Então, a gente fala aí das transformações das relações sociais e a perspectiva de emancipação. Emancipação dos sujeitos humanos passam pelo trabalho. Então, o trabalho é um processo constante de reflexão, de análise, de autorreflexão. Então, por isso que fala desse profissional reflexivo, a prática, rever, retomar, redimensionar, porque é por esse trabalho que a gente passa a transformação das relações sociais e a perspectiva da emancipação. A gente não se emancipa, segundo a autora, se a gente não rever esse princípio do trabalho, né? Essa questão do trabalho como princípio educativo, porque não há uma sociedade sem trabalho. Né? Toda sociedade tem seu trabalho, suas formas de se manter, de intervir no meio. A questão é como que a gente enxerga esse trabalho. Né? Como que a gente enxerga esse trabalho? Como uma única forma de resultado financeiro ou como um processo também de formação humana. Bom, e por fim, ela vai dizer que a educação para a emancipação, é,
Então, ó, a educação para a emancipação. Aqui a gente vai chegando no termo muito utilizado, educação para a emancipação. Deve propiciar condições em que os indivíduos conquistem socialmente a autonomia. Então, que ele reflita, tenha seu senso crítico, a sua independência de tomar sua decisão, de ver o que é certo, o que é errado, o que é melhor para ele, o que é válido, o que não é válido. Então, isso é emancipação. A emancipação é isso. É você ter essa autonomia total. E não apenas um ponto de vista que você é colocado, e dentro desse ponto de vista você está cerceado nessa visão de mundo, em uma visão de mundo, e ali você defender ou acreditar que você está desenvolvendo autonomia. Não, você tem autonomia a partir do momento que você tem uma amplitude de visões, né, de realidades, e a partir daí a pessoa se emancipa para seguir o seu caminho. Então, qualquer mudança cultural educacional pressupõe transformação nas relações sociais concretas. Então, qualquer mudança cultural educacional pressupõe aqui mudança nas relações sociais. E a gente só faz essa mudança das relações sociais com o outro, né, com o outro, através do trabalho. Então, vai ser o trabalho que vai aí vai modificar a partir do momento que eu desenvolvo esse novo olhar sobre o trabalho, desconstruindo, rompendo com essa lógica do ponto de vista do capital. Bom, pessoal, para não se prolongar muito, tá passando um pouco aí da proposta de 25 minutos no máximo, mas é um pouquinho mais denso mesmo essa parte 2. Bom, a gente vai seguir no próximo vídeo falando sobre avaliação. Então vai ser o professor aí, Luciano. Não, vai ser o Luquezzi. Vai ser o Luquezzi, que é, né? É Cipriano Carlos Luquezzi. Vou falar sobre ele, avaliação, que vai vir todo desse entendimento, dessa sequência aí. Por isso é importante acompanhar. Qualquer dúvida, posta, envie e-mail, mensagem, manda mensagem, para não perder essa linha de raciocínio, né? Como eu falei, é uma base geral do campo da educação, tá bom? Então, obrigado e até o próximo vídeo. Abraços!